Fala galera aqui do canal da Asus Brasil ROG, eu sou Letícia Vexel e hoje estamos aqui com mais um vídeo de placa-mãe. Hoje a gente vai falar aqui da linha nova, né, de placas-mães aí para processadores AMD com o socket AM5. Então aqui a gente tem uma linda placa. Quer saber mais? É só continuar aqui no vídeo. Dica Asus. Tá planejando montar aquele seu PC gamer, mas ainda não sabe por onde começar? Acesse agora mesmo o site Asus PC Do It Yourself e aprenda na academia de Faça Você Mesmo como criar a sua máquina. Link na descrição. Bom, gente, tá aqui comigo hoje essa belezinha, né, que é a ROG Crosshair X670E Hero. A gente também tem vídeo aqui no canal falando da X670 Extreme. Se você quiser ver, é só procurar aqui no nosso canal. O Giba deu uns insights bem legais, pensando que realmente essas placas são placas assim, mais high-end, mais pro público que curte mesmo montar o setup e pensar cada detalhezinho. Então dá uma conferida lá, porque o vídeo também tá bem legal. Mas vamos lá, como eu falei pra vocês, essa placa aqui, uma X670, ela já é para os processadores AMD com o socket AM5, série Ryzen 7000 e por aí vai, né? Então a gente já vê uma diferença no socket quando a gente abre aqui. Eu vou botar para vocês uma imagem na tela, mas a gente já percebe uma diferença bem clara dos sockets anteriores da AMD para esse socket agora. Bom, ainda na questão aqui da área do processador, a gente também vai ter aqui alguns dissipadores de calor em cerâmica que são muito elegantes, muito bonitos. Acho que o design dessa placa aqui, galera, tá bem legal mesmo, né? Além desses aqui, a gente também vai ter dissipadores aqui em cima dos M.2 e em volta aqui do PCI Express, que geralmente vai a nossa placa de vídeo. Se a gente for então para a parte das memórias RAM, a gente vai ter aqui 4 sockets. Vocês já devem ter percebido isso, porque tá quase padrão aí nas placas-mãe da Asus, mas ela tem aquele grip diferente, onde você só precisa mover a parte de cima, você não precisa encaixar em cima e embaixo. Você faz assim um movimento único, você prende. Acho isso bem interessante, bem legal da gente pontuar. Logicamente que aqui a gente já tem uma DDR5, tá? Até 128 GB de capacidade e aí mais ou menos 6.400 de frequência. Vocês vão ver no site e em todos os overviews que tiver por aí que geralmente está escrito 6.400 mais. Esse mais ou esse plus que vem do lado do número da velocidade, da frequência, né, das memórias RAM, é porque assim, conforme a gente for tendo aí atualizações de processadores e outras coisas, essas placas conseguem chegar até mais velocidade do que isso nas memórias RAM, dependendo do que for colocado aqui no conjunto todo da situação, tá? Então a gente tem aí 6.400 de base, mas quem sabe, dependendo, a gente tem até mais do que isso. Indo então um pouquinho mais para baixo, a gente chega aqui na parte dos PCI Express. A gente tem 3 PCI Express aqui nessa placa. Um deles está quase meio escondidinho aqui embaixo desse dissipador de calor aqui, e o outro está envolto aqui num dissipador de calor bem grandão, né, aqui na parte de baixo, e aí mais um pequenininho aqui, bem embaixo mesmo. Esses 3 PCI Express, geralmente esses grandes aqui são onde você vai colocar aí sua placa de vídeo e tudo mais, e aqui embaixo você consegue colocar mais uma plaquinha, talvez uma placa de áudio, uma placa de Wi-Fi, enfim, o que você precisar. Esses 2 PCI Express maiores já são PCI Express 5.0, enquanto o de baixo é um 4.0, tá? E o primeiro aqui a gente vai ter funcionando em X16 física e eletricamente, e o segundo aqui vai ser um X8, na verdade. E o de baixo é um X1. Seguindo agora para nossa próxima área, digamos assim, a gente vai ter os M.2. Os M.2 são muito interessantes da gente pensar quando a gente vai escolher uma placa-mãe, né? Porque é nos M.2 que a gente vai plugar aí, por exemplo, um SSD. Eu vejo muita gente, às vezes, reclamando assim, meu PC tá lento e tudo mais, e aí a pessoa já pensa em trocar o processador, trocar até a placa de vídeo, enfim, trocar a placa-mãe. Mas eu acho que é bem importante a gente pensar que, assim, muitas vezes a gente tá colocando o nosso sistema operacional dentro de um HD, em vez de dentro de um SSD. E aí o que acontece? Isso já faz uma diferença ali na performance do nosso setup. A mesma coisa com jogos ou programas, se você colocar ele dentro de um SSD no M.2 bacana, você já vai conseguir ver ali uma melhora de performance. Então a gente ter vários SSDs, vários M.2,
é bem interessante nesse sentido também pra gente pensar no nosso setup inteiro. A gente vai ter aqui no total 5 slots M.2, sendo que 4 deles estão aqui na placa e um deles é via extensor, que é PCI Express, que a gente pode colocar se a gente quiser. Nos M.2 da placa, todos eles vão ser no tamanho 2280, 2 deles são PCI Express 5.0 e 2 deles são PCI Express 4.0, todos X4. Já o M.2 que vem no extensor é no tamanho 22110 e funciona em PCI Express 5.0 X4. E logicamente que além de todos esses M.2, a gente também vai ter aqui 6 portas SATA, né, no local aí basicamente padrão que a gente tem, bem aqui do ladinho, 6 portas SATA para colocar HDs. Vamos agora para as conexões internas da placa que comportam aí RGB, USB, fan e outros controles importantes quando a gente vai pensar a conectividade geral do nosso PC. Aqui, ó, é bem interessante a gente ver que a gente tem uma porta USB especial, digamos assim, porque ela fica aqui do lado de uma entradinha, de uma saidinha de energia, tá? Essa porta aqui gera um USB 3.2 geração 2x2 tipo C, que tem o Fast Charge. Então, se você quiser carregar o seu celular, por exemplo, no seu computador, essa porta aqui é a ideal para isso. Mas para isso ela precisa ser ligada aqui também, ó, no power, na energia que vem do ladinho dela. Depois a gente vai ter aí também 2 portas 3.2 de primeira geração, que geram 4 portas para o seu setup. E por fim, a gente vai ter aqui na parte de baixo 3 portas USB 2.0, que geram 6 portas USB 2.0. Para as ventoinhas, a gente vai ter um total aqui de 11 conectores de fãs espalhados pela placa. A gente vai ter aqui na parte de cima, próximo aí da região do processador, na lateral, na parte de baixo, e nisso a gente já está incluindo aí as portas com o fã do chassi e também do water pump, né, que pode ser para você colocar um liquid cooler, um water cooler, enfim, aquela parte do do it yourself. Também é bem importante a gente falar aí dos conectores de energia. A gente tem um aqui que está sendo utilizado para vocês poderem ver o LED RGB dessa placa aqui, que é de 24 pinos, aquele de 6 que eu falei para vocês que serve para ligar em específico essa porta USB aqui, e aqui na parte de cima a gente vai ter mais 2 conectores com o ProCool aqui, que é uma camadinha extra aí de metal para proteger a questão do calor nessas 2 pontas aqui de energia, que são de 8 pinos. Vamos falar um pouquinho do painel traseiro aqui dessa placa agora, porque a gente falou de USB e dessas conectividades todas, e aqui também tem algumas coisas bem interessantes. Primeiro, a gente vai ter o botão BIOS Flashback e o Clear CMOS. Depois, uma porta HDMI. Depois, a gente tem 2 portas USB 4.0 do tipo C. Ao lado dessas, 8 portas USB 3.2 geração 2 tipo A. Abaixo daquelas outras 2 portas USB tipo C, a gente vai ter uma porta USB 3.2 geração 2x2 tipo C também. E mais uma porta USB 3.2 geração 2 tipo C. Também temos uma porta Ethernet 2.5 gigabit e as anteninhas para Wi-Fi e Bluetooth. E então, os conectores de áudio. Por último, a minha parte favorita, que é o RGB dessa placa. Vocês já viram aí ao longo do vídeo todo como ela fica linda aqui, né? Com esse detalhe RGB que fica sendo modificado aqui. Mas além disso, ela também vai ter aí 4 conectores RGB para você conectar fãs, enfim, deixar tudo bem coloridão, bem bonito, do jeito que a gente gosta, para o seu setup ficar não só muito bom, muito linda, mas também ficar lindíssimo, né? Afinal, o FPS aí precisa dessa ajuda do RGB para dar um up. Lembrando que você pode usar o software da ASUS Armoury Crate para mexer aí em todo o seu RGB, seja da sua placa-mãe, sua placa de vídeo, seus periféricos, enfim, tudo isso você consegue mexer dentro do Armoury Crate da ASUS, onde você pode definir aí vários modos diferentes de RGB. Mas galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like e deixar um comentário aí falando o que você tá achando dessa nova era das placas-mães, digamos assim, agora que a gente tem esse novo socket de processador AM5 para os processadores da AMD. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!